programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Muito bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter e hoje é aquele dia especial em que nós temos a participação da nossa super colaboradora Flávia Costa, a nossa super advogada que desmistifica os juridiquês da vida pra gente, e ela também conduz o quadro Vozes que Inspiram no segundo bloco, sempre trazendo um convidado, uma convidada muito especial que se conecta com essa atmosfera de inspirar outras pessoas. E Flávia Costa, no primeiro bloco, vai conversar comigo sobre algo que diz muito e cria muitos burburinhos, né? Num rompimento entre casais, como é que fica a questão das decisões das pensões, né? O quanto paga, o quanto não paga, e aí como juntar provas para poder ter mais recursos na contrapartida. Bom, nós vamos mergulhar nisso tudo juntos. E no segundo bloco, ela recebe alguém muito especial que eu sempre deixo para que ela faça a apresentação. Então senta aí na frente da telinha, não sai não, está no ar Vozes que Inspiram, conduzido por Flávia Costa, e no primeiro bloco aquele bate-papo gostoso comigo. Roda a vinheta. Ok, casamento desfeito, cada um para um lado e siga a vida. Mas pausa, tem um ponto de interrogação aí. Se houver filhos, há uma questão das pensões alimentícias, né? Normalmente a mãe fica com a guarda, o pai tem que fazer um pagamento, enfim. E aí, gente, tem uns pai aí que pagam umas merreca, que olha, chega, me dá um... Respira, Thaís, controle-se, porque essas coisas vão me tirando do sério. Porque a responsabilidade de levar para a escola, dar banho, acordar, fazer nada, fica tudo para a mãe. E a criatura do pai paga uma pensão mequetrefe. Pronto, falei. Tô linguarudo. Chega dói. Eu tava vendo exatamente... Bom dia, minha amiga. Bom dia. Foco, vamos lá, eu vou ser uma pessoa mais controlada quando a gente fala disso, porque toda vez alguém me encontra e diz assim, você está falando mal do ex-marido, mas não é, gente, a coisa tá aí. Não é do marido, não é do homem, é sobre a responsabilidade, né, Flávia? Exato. Eu encontrei recentemente com uma conhecida minha do tempo da faculdade, o casamento desandou, ela com 2 filhos pequenos, um com 4 e o outro com 7 anos. O marido, bem, já tá namorando o outro, tá morando num apartamento sozinha e paga, eu não sei como é que eles chegaram nesse acordo, 600 conto de pensão para cada criança. Ah, toma. Não paga nada. Na verdade, não paga nada. Não paga nem 10% de uma escola decente. Exatamente. Jesus! E como poder exigir um valor condizente com a realidade, o custo daquelas crianças? É importante falar, Thaís, educação financeira para a mulherada. Pelo amor de Deus. Planilha financeira. Durante o casamento, ainda que o homem seja o provedor, o gestor, né, que é o que a gente mais vê ainda nessa sociedade patriarcal, ok, ainda que seja assim, as mulheres precisam saber o custo da sua vida, da vida daquela família. Quantas vezes eu não recebo mulheres que não têm ideia do gasto? Então a gente começa desse princípio, planilha financeira. Entenda qual é o papel que a senhorita tem nesta corporação, porque eu falo que uma casa, gente, é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Você tem contas a pagar, contas a receber, funcionários, tributações, despesas fixas, despesas variáveis, extras. Aquelas que, né, vão ali, né, ralo abaixo que você não vê e que nessa hora impacta. Então, é importante, a gente vai falar um pouco sobre prova, fazer provas para poder subsidiar esse pedido. Mas antes, qual é o pedido? Planilha financeira, saber quais são os gastos. Durante o casamento, é importante esse envolvimento, pegar o boleto, ter ali a prova disso. E ser parte do negócio, gente, é papel também da mulher. Quando a gente fala do homem não se envolver no pós, mas a mulher também não faz questão nenhuma, muitas vezes, de se envolver no durante, né? Então você tem que tomar partido, você tem que entender das despesas da casa. Pra não ficar perdida, Thaís, senão depois fica perdida. E até pensando numa hipótese um pouco mais complexa, seu marido morre, e aí? Exato, E aí? uma questão de gestão mesmo. Eu tive uma amiga que teve problemas seríssimos jurídicos porque o marido dela faleceu
repentinamente, num acidente, ele foi atropelado e a vida dela degringolou, porque ela não tinha noção De nada. nenhuma, nem de quanto custava o IPTU da casa que ela morava. Então, isso é importantíssimo, é tomar prumo, né, da própria vida. Só que eu falo sempre que o divórcio, ele dá sinais, né, do rompimento, na maioria das vezes. E eu não estou dizendo para colher provas, para surpreender o outro, né, para litigar, cutucar o outro. né, não é isso. É para você se preparar, ainda que seja para um acordo. Você precisa saber quanto custa e quanto vai ser necessário Sim. para essa nova vida. Então, reunir os boletos, né? Muitas vezes a mulher, o boleto chega no Na trabalho, residência ou no trabalho? no trabalho. Pede, olha, quanto custa? Você tem direito ao acesso a esses boletos, a essas custas todas. Fotografar, guardar, planilhar, pensar como que será essa vida após o divórcio. Perfeito. Então, ter isso controlado é importantíssimo. Porque, quanto ela quer de pensão? Não é o quanto ela quer, é o quanto os filhos precisam. E a gente está falando de pensão alimentícia para os filhos, e muitas vezes pode ser para a própria mulher. E aí a gente cabe no parênteses do caso que eu trouxe como primeiro exemplo, né? Tá, uma pensão alimentícia para uma criança de 4 anos de R$600 e para uma de 7 anos também de R$600. Uma ida àquela lanchonete famosinha lá, Sim. que compre um lanche para cada uma das duas crianças, já foi R$100. Uma saída no shopping, brincando Uma no play. tarde para brincar no play, já foi mais R$100. Passa pela loja de brinquedos, perde um brinquedinho, por mais barato que seja. Então, o que você, mulher, deve fazer? Fotografar as notinhas. Guardar numa pastinha ou fotografar. O lanchinho de final de semana, da sexta, a pizza do sábado. É fotografar. O presente de aniversário do amiguinho, às vezes 2, 3 aniversários por mês, a depender de Já é uma quantidade de loucura filhos. isso também, né? Não é isso? E isso impacta, Thaís. Impacta no Imagina para uma orçamento pensão diretamente. de R$600, o quanto que não impacta esse tipo de custo. É. Que a gente, é aquele que eu falei, que vai por água abaixo. E aí vira a criatura e fala assim, certeza que você usa o dinheiro com você. Não dá, não sobra para isso. Acende um incenso, por favor, eu preciso meditar. E muitas vezes esse pai vai dizer que não tem capacidade financeira para bancar nem os R$600. E como eu faço aí ele prova? vai jantar com a namorada nova, né? Porque aí ela foi esperta, ela começou a dar print de todas as coisas. Exatamente. O restaurante intermediário que ele vai, uma conta para um casal, para não fazer nada de diferente, é R$500. Prova digital, tirar print das redes sociais, porque muitas vezes nesse momento, com um novo envolvimento amoroso, a pessoa quer fotografar, faz declarações, né, amorosas em restaurantes caros, mas eu não posso pagar o mesmo, champanhezinho. né? E o Printa rótulo também. do champanhezinho, que a gente sabe que alguns custam bem carinhos. Pois é, fatura de cartão de crédito também demonstra esse tipo de gasto. Olha só. Da própria rotina enquanto casado, ou às vezes até depois quando tem acesso. Isso tudo serve como prova. Conversa pelo WhatsApp. Ou seja, minha amiga, nós não estamos falando aqui que a senhora vai se separar ou que o senhor vai se separar, tá bom? Vamos trazer os exemplos para as duas partes, né? Para não ser criticada depois. Mas se resguardar vale tanto para a esfera de um divórcio como para a esfera de um falecimento. Se você não tiver noção de como está a gestão desta empresa chamada Casa e Família, como é que você se ajuda? Como é que você se restabelece? Como é que você se reorganiza? Onde esse marido está investindo muitas vezes o dinheiro? Você não sabe. Um inventário, por exemplo, tem custa judicial ou extrajudicial e as custas são altas. Tem imposto de transmissão desses bens. Às vezes, um valor alocado no investimento vai bancar e a mulher nem sabe, ela desespera. Tem que ter essa conversa, Thaís. A gente precisa desmistificar clareza, né? a conversa sobre dinheiro. Não, eu acho que a Importa. conversa é sobre tudo, Flávia. Sobre tudo. Conversa, gente, já dizia, né? Quando há um diálogo, quando há uma conversa franca, clara, objetiva, não de agressão e nem de apontamentos, a história se desenrola de outra forma. É isso, vamos dialogar. Vamos dialogar. Obrigada, minha amiga. Este é aquele momento em que trocamos de lugar graças à mágica da televisão e Flávia assume a poltrona para conduzir o quadro Vozes que Inspiram.
você aí, já imaginou ter seu próprio negócio de uma marca brasileira reconhecida internacionalmente? Com a Pops, você investe em um modelo de franquia testado e aprovado. Estamos falando de baixo investimento e alta lucratividade. Você tem todo o suporte, treinamento e marketing especializado. E aí, já escolheu a sua Pops? Meu dia a dia é bastante agitado. Tudo começa no cuidado com o filho, no corre-corre do trabalho. É por isso que não descuido da minha saúde. E aqui está o meu maior segredo: água mineral Rárida, com todos os nutrientes que meu corpo precisa para eu ter mais qualidade de vida. E claro, ninguém é de ferro, né? Água não é tudo igual, por isso eu uso e indico água mineral natural Rárida. Os óculos de sol ou de grau se tornaram acessórios indispensáveis. A correria do dia a dia exige além de beleza estética. É preciso proteção com qualidade, lentes de alta performance e certificação e garantia. Casa dos Óculos Caibinhos, com você em todos os momentos do seu dia. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Bom dia, vozes que inspiram. Mais uma vez eu aqui nessa manhã com uma mulher falando sobre recomeços, arte, ressignificado. É uma honra trazer aqui Andresa Feltrin, consultora de moda, artesã, artista. Linda! Prazer ter você aqui, Andresa. Obrigada. Essa mulher linda, mas que teve uma história de dor. Uma história de um relacionamento com violência, mas que a gente não vai focar aqui, não vai ser esse foco, porque muito se fala sobre denúncia, sobre o que fazer enquanto a mulher sofre, esteja sofrendo a violência. Mas o que eu quero que a Andresa conta é como ela superou esse momento, como ela rompeu esse ciclo e como ela, na arte, conseguiu ressignificar a sua vida. Fala um pouquinho pra gente, Andresa, sobre... Sim. Eu saí desse relacionamento com 4 filhos pequenos, né? Era um relacionamento onde eu não podia trabalhar, então assim, eu não tinha uma profissão e eu tinha que cuidar de 4 filhos. Então foram muitos desafios até conseguir me reerguer. Sim. Né? Depois você colocou um ponto final, teve uma situação muito trágica para esse ponto final. E aí você se viu ali presa dentro de casa, porque tinha essa dependência econômica, psicológica. E como que foi o primeiro passo, Andresa? O que eu vou fazer? O que você fez? Eu fazia qualquer coisa, porque eu tinha que pagar as contas. Então, eu fui tentar trabalho em padaria, fui vender juju, saía na rua, vendia juju e batendo nas portas para conseguir um emprego, já que eu não tinha uma profissão, não tinha nada. E aí, como eu gostava de costurar,
Eu falei assim, eu vou fazer algo que eu gosto. E comecei a trabalhar em ateliês de alta costura, com vestido de noiva. Eu vou te interromper, Andresa, porque você comentou comigo, Flávia, enquanto eu estava nesse ciclo de violência, a única coisa que me restava em casa era o bordado. Então aquilo te trazia felicidade, né? Era um momento de autocuidado seu. Então, você não se anulou completamente, você ainda conseguia, dentro daquele ciclo todo, daquela dificuldade, você conseguia ter um momento, e o bordado me parece que deu essa reviravolta na tua vida, não foi? Sim, porque era uma relação onde ele me privava de tudo. Né? Eu vivia realmente, eu fiquei um tempo em cárcere privado, né? Houve violência física, houve violência psicológica, então assim, nada eu podia fazer. Só que ele não se incomodava de me ver com uma linha e uma agulha, bordando, então era algo que ele não ligava, então naquilo era meu mundo era bordar. Então aquilo foi minha válvula de escape, era a minha forma de extravasar tudo aquilo, era no bordado mesmo. E olha só, né, a gente escuta muito, quando rompeu esse ciclo, eu tive que sair, bater porta a porta e me virar para trazer o alimento, né? Uma questão de sobrevivência. Só que chegou um momento que a sobrevivência, né, você conseguiu ali manter 4 filhos e você própria, e que você voltou para dentro e falou, o que eu gosto de fazer? E foi aí que deu esse start para você ir para o ateliê. Conta um pouquinho. Então, Ai, peraí, isso é para me falar da noiva ou do... Da noiva, depois do teu próprio ateliê, que você começou a bordar. A gente trouxe aqui também uma obra de arte dela. Então, houve um momento muito icônico, eu falo assim, eu comecei a trabalhar no ateliê e eu era muito despreparada, como ser humano mesmo, né? E eu conheci uma gerente que ela me ensinou muito sobre a vida. E um dia ela chegou para mim e falou assim, Andresa, qual que é o teu sonho? E naquele exato momento eu percebi que eu não tinha sonho, eu não sabia o que responder para ela. Então eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia o que eu queria fazer, eu não tinha perspectiva. E ela virou para mim e falou assim, você vai pegar uma cartolina e você vai começar a pregar tudo o que você quer fazer. E a partir dali eu comecei realmente a me reerguer e visualizar. Então eu tinha um painel, então eu nunca tinha viajado, então eu coloquei um avião, que eu queria andar de avião, que eu queria fazer isso, que eu queria fazer aquilo, e realmente eu fui colocando como objetivo e fui fazendo. Então ali eu fui me levantando, e tudo que eu quis fazer, Flávia, eu fiz. Realizou. E aí o bordado, eu comecei também, junto ali com a noiva, eu comecei a fazer coisas e o pessoal falava, nossa, que legal isso que você faz. Aí eu bordava um tênis, aí eu bordava uma jaqueta, por que você não faz para vender? E aí foi onde eu comecei a fazer os trabalhos e eu oferecer para as pessoas. Chega um momento na vida que a gente para de desejar e de sonhar, né? Mas isso é tão importante. Eu estava ontem no evento de mulheres e a maioria das palestrantes, e uma foi enfática em dizer que ela dá consultoria para grandes empresas, pequenas e micros, enfim. E toda empresa, todo negócio começa com um sonho. Depois o empresário de sucesso pode contar como que ele chegou, mas primeiro ele tem que desejar, ele tem que sonhar com algo. Então, quer dizer, algo que você pode dizer para essa mulher que viveu nesse ciclo, que está saindo desse ciclo, que queira reconstruir, volte a sonhar, a desejar. Né? Sinta o que você gosta de fazer, porque daí você também montou teu ateliê, que inclusive, olha que linda, ela borda em fotos. Olha que linda essa foto, você tá aqui com seus filhos. É minha família, meus filhos. Ela já bordou fotos minhas, eu acho lindo o trabalho da Andresa. Enfim, e aí você uniu o propósito com a arte, com as finanças, e montou teu ateliê. Fala um pouquinho dele, Andresa. Então, o ateliê Ayô, né, surgiu de um sonho também, e por mais que eu não me achasse capaz, eu comecei devagarzinho ali e consegui montar meu lugarzinho e tem crescido a cada dia, né? Tô até aí com a possibilidade de dar cursos, então é algo que tem crescido bastante. A Andresa fez um workshop na Clínica do Direito, lá no meu escritório,
E eu pude chamar algumas clientes e amigas e foi um momento assim tão significativo. A gente conseguiu aterrar, estar numa mesa com outras mulheres, como antigamente a gente fazia, né, em conversa, bordando no trabalho manual. Conversando, fazendo trocas, né? Uma contando um pouquinho da outra. Desligando os celulares, deixando o digital. E a agulha e a linha na mão. E o mais interessante é que tinha mulheres ali que nunca se imaginou com uma agulha e uma linha. E conseguiu fazer. Conseguiu bordar. A gente bordou em foto, né? Que é tão delicado. A Andresa também borda em outros tipos de material, tênis, jaqueta. Vai ficar o arroba aqui do ateliê para as pessoas poderem seguir. E essa questão também do workshop, da oficina, foi um momento terapêutico. As empresas hoje buscam tanto para oferecer para os seus colaboradores, porque a questão da saúde mental passa muito pelo trabalho manual, sim, não é mesmo? Isso deve ter te ajudado essa reconstrução psicológica, né? Com certeza. Andresa. A gente tem que ter no que se apegar, né? O bordado era o que me trazia, era o meu lugar de conforto ali, né? A mulher, ela perde total a referência, né? Primeiro, o homem, ele descaracteriza. Você fica sem personalidade, você não sabe quem você você fica total sem identidade. Há uma perca de identidade. Sim. E para reconstruir essa identidade, você tem que voltar para dentro de você, saber quem você é. Fazer perguntas. Fazer perguntas também, a questão, né, da autorresponsabilidade, de você chegar num ponto de dizer, eu também fui responsável, claro, eu também escolhi, porque isso te tira do lugar de vítima. Porque enquanto você fica ali, ele fez isso, ele, sabe, você fica naquele lugar de vítima, você fica ruminando aquilo, você não sai do lugar. Não sai do lugar. A partir do momento que você reconhece, ok, aconteceu, realmente foi triste o que aconteceu comigo, mas aconteceu. A partir de hoje eu posso escolher como eu quero viver. O que eu faço a partir de hoje. E é importante também falar, Andresa, quais as atitudes ou as posturas que essa mulher deve ter para ela não repetir esse ciclo. Porque é o que ocorre muitas vezes, né? A mulher se envolve novamente num relacionamento violento, repetindo esse ciclo, reproduzindo novamente. Qual que é essa postura? O que a mulher deve fazer? Eu vejo assim que a mulher coloca muito o homem como o salvador, né? Ela tem aquela crença de que o homem vai tirar ela daquela vida, então ela sempre há uma expectativa de que ela precisa de um homem. A sociedade cobra isso de um homem. Eu tô há 8 anos sozinha, desde que eu me separei. E chegou uma amiga minha, eu postei uma foto com meu filho, e chegou uma amiga minha e falou assim, poxa, que legal, eu vi que você tá namorando, eu vi que você tá seguindo a vida. Eu falei assim, ele não é meu namorado, ele é meu filho. Mas achei interessante o ponto de vista dela, o fato de eu estar com um homem do lado, eu estou seguindo a minha vida. Sim. Então, para as pessoas... Não posso estar feliz completamente solteira, é isso, né? Um inconsciente coletivo coloca isso, sim, né? Sim, então a mulher tem aquela coisa do homem salvador, que o homem, então ela tem essa expectativa sempre no homem, e isso acaba gerando ali uma carência, e essa mulher acaba reproduzindo, porque ela aceita, às vezes, qualquer coisa para ter um homem do lado, e aí vai se reproduzindo, porque nem ela mesma tem a consciência do valor dela. Exato. Então ela aceita qualquer coisa, e aí se repete o ciclo. Exato. Mas quando você volta para dentro, entende sobre o seu valor, sobre quem você é, aí você vai construindo a sua trajetória. Sem ter aquela expectativa de que eu preciso que alguém me salve, mas quando você toma a responsabilidade da sua vida e toma as rédeas da sua vida, sai do lugar de vítima, você consegue caminhar. Trilhar a felicidade. Isso é dica de ouro. Ouro em pó para você. Primeiro, ter a coragem de romper o ciclo e depois se trabalhar, se reconhecer, se empoderar para não repetir mais essa violência, se deixar levar. É isso. Obrigada pelas dicas, Andresa. Obrigada. Agradeço. A tua história mexe comigo, me comove, e estar linkada com a arte também fica incrivelmente bonita. Parabéns, viu? Obrigada. Eu saio assim, inspirada para esse dia, para esse final de semana. Espero que vocês também, né, acenda aí uma luzinha de coragem dentro de você, para que você
tome um passo e sustente esse passo. Um beijo, até o próximo programa.